Mitos evangélicos. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa e hoje nós vamos falar acerca do mito do Conselho de Gamaliel. Gamaliel foi um fariseu, doutor da lei, e esta história vem relatada em Atos capítulo 5 e eu vou ler para vocês Atos 5 a partir do versículo 34. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado, isto é, respeitado por todo o povo, mandou que por um pouco levantasse para fora os apóstolos, fizesse retirar os apóstolos. Eles foram presos por pregar o Evangelho e estavam perante um concílio para serem julgados. E muitos até, já vamos ver, desejavam que os apóstolos fossem mortos. Versículo 35. E disse-lhes o tal Gamaliel: varões israelitas, acautelai-vos, tende alguma calma a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Portanto, isto é algo que aconteceu naquele tempo. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, tendo-os aceitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e deixaram ir. Bem, porquê que eu trago este assunto neste programa que falamos de mitos evangélicos? Porque este mito se viralizou em toda a Igreja como um assunto dado como adquirido. Nós vimos até que o próprio Gamaliel mencionou dois nomes de duas pessoas que criaram um grupo de pessoas, mas que aquilo não tinha consistência e na ótica dele, não sendo de Deus, eles caíram. E diante deste conselho, então, todo aquele concílio reunido para tentar prender os apóstolos ou até, quem sabe, condená-los à morte por pregarem o Evangelho, aquele concílio se rendeu a este conselho de Gamaliel, deram-lhes uns açoitesitos lá aos apóstolos e os libertaram. Perdão. E algumas pessoas tomam isto, como eu estava a dizer, como um dado adquirido. E hoje há este mito que usam muitas vezes para comparar o que é de Deus e o que é que não é de Deus. O que é uma igreja de Deus e o que é uma igreja que não é de Deus. O que é um falso apóstolo ou um falso profeta ou o que é um verdadeiro. Enfim. Então, basicamente, o que anda por aí e o mito que se criou foi assim, que se uma igreja, uma pessoa que prega ou fala de Deus, se essa pessoa, essa igreja se mantém ao longo dos anos, então é porque aquilo é de Deus. Se essa igreja ou esse grupo de pessoas se desfizer, então é porque não era de Deus. E eu quero dizer a vocês que de facto isso é um mito. O conselho do Gamaliel foi muito útil, dada a sabedoria do homem, sendo ele doutor da lei, ele foi sábio em dar aquele conselho. E deu dois exemplos de pessoas que tinham caído, dois grupos, dois movimentos que não se aguentaram e as pessoas se dispersaram, acabaram. E então ele achou, na ótica dele, dando o seu conselho, que aquelas pessoas não eram de Deus.
E é engraçado que os próprios fariseus, aquele grupo religioso, aquele concílio que estava ali reunido para prender os apóstolos, eles mesmos não são de Deus. É engraçado. E eles não se tinham desfeito. E porquê? Porque o próprio Jesus Cristo, quando andou aqui nesta terra, foi exatamente contra esse grupo de fariseus, esses tais doutores da lei, que Jesus combateu, chamando-os de raça de víboras, dizendo até a eles que eles tinham como pai o próprio diabo. O diabo era o pai daquele grupo religioso que diziam às pessoas para fazer o que Deus diz, mas eles próprios não faziam. Por isso é que Jesus os chamava de sepulcros caiados, de hipócritas. Então nós vemos assim aqui que eles mesmos nunca se desfizeram, aquele grupo nunca se desfez. Até os dias de hoje acontece o mesmo. Então, aquele conselho de Gamaliel para aquele momento foi útil, mas aquele conselho não é a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Aquilo é apenas um conselho de um homem, que por acaso era respeitado e por ser respeitado foi ouvido, que é o que normalmente acontece quando nós temos respeito pelas pessoas. As pessoas, por vezes, não, na maior parte das vezes, dão-nos ouvidos porque nos respeitam. Mas o que é que a palavra de Deus diz sobre este assunto? Eu tenho para comigo, não é? Para mim, a palavra de Deus é Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne e andou no nosso meio, entre os homens, e Ele é a palavra de Deus viva. Jesus é a plenitude de Deus nesta terra. Ele não é apenas inspiração, Ele é a plenitude. Ele é a fonte, Ele tem toda a sabedoria com Ele, todo o conhecimento, toda a ciência é o próprio Jesus. E o que é que Jesus nos fala? Jesus nos fala, por exemplo, quando Ele dá o exemplo da parábola do trigo e do joio. Ele aconselha a quem nessa parábola pede para arrancar o joio. Ele diz que não vamos arrancar o joio, vamos deixar que eles cresçam juntos até o dia da ceifa, onde depois Ele vai enviar os seus anjos e vai haver uma separação entre aquilo que é trigo e aquilo que é joio. Então, quando nós olhamos para certas denominações que usam o conselho de Gamaliel para se promoverem ou para se defenderem de ataques, estão a usar um conselho errado para os dias de hoje. Porque dizer assim, o meu ministério é de Deus. Porquê é que é de Deus? Olha só, ao fim destes anos todos, depois de tantos ataques, depois de tanta coisa, estamos de pé. Olha só o que é que nós temos. Muitos prédios, muitos aviões, muitos carros bons, muitas igrejas abertas por toda a parte do mundo. Então nós somos de Deus. Se nós não caímos é porque somos de Deus. Porque se não fôssemos de Deus já tínhamos caído. Não. Jesus diz que ambos, os que são de Deus e os que não são, o que é trigo e o que é joio, ambos crescem juntos. Ambos crescem juntos. Jesus disse assim, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus não disse assim, se alguém cair é porque é de Deus e vocês... Aliás, se alguém cai, se alguém se desfaz, é porque não é de Deus, então vocês vão ver logo o fruto. Aquele que se mantém e não cai e não se desfaz, é porque é de Deus, então é o fruto. Não tem nada a ver com isso. Jesus nunca disse isso. O Gamaliel falou isso, deu esse conselho, mas o conselho de Gamaliel não é a palavra de Deus para mim hoje, para si. Não é Deus a falar. O conselho de Gamaliel não é Deus a falar. Então, o que é Deus a falar? Deus a falar é o que Jesus disse. Deixai crescer juntos até o dia da ceifa. E pelos seus frutos os conhecereis. E frutos, e depois havemos de fazer um vídeo sobre isso, frutos não é, como muita gente pensa, ter possessões de bens. Ter uma igreja grande, com milhares e milhares de pessoas,
ou ter muitos equipamentos, ter carros novos de topo de gama, aviões, o que quer que seja, ou muito dinheiro nas contas bancárias. E isso não é fruto. Isso não é o fruto que Jesus fala. Então nós temos que reconhecer, sim, quem é que é falso e verdadeiro pelos frutos, e não porque se a pessoa se mantém ou se ela se desfaz. Não, isso não foi isso que Jesus disse. Volto a repetir mais uma vez. O que Jesus disse foi: o trigo e o joio crescem juntos. Crescem juntos. Isto é muito importante nós entendermos. E Jesus diz que não nos permite arrancar o joio. Não nos permite arrancar o joio. Ora, se não nos permite a nós arrancar joio, então não há nada que nós temos que fazer. Temos que deixar que o joio cresça na mesma, infelizmente. Temos que deixar que ele cresça. E o que é que acontece hoje em dia? Há muito joio. Há muita igreja para aí que se diz de Deus, mas de Deus não tem nada. Porque pelos seus frutos os conhecereis. Podem ser muito grandes. Tem muito pregador que é falso pregador. Pelo seu fruto a gente conhece. Pelo resultado a gente conhece. Não por causa das possessões que ele tem, dos bens que ele tem. Por outras coisas que havemos de falar noutro vídeo. Então, há que crescer e há que ter este entendimento. Hoje em dia, eu sei, eu conheço, eu próprio vejo certas denominações que são muito grandes mesmo, a nível mundial, muito conhecidas, têm cadeias de televisão, têm rádios, têm montes de coisas, mas aquilo de Deus não tem nada. Não há evangelho nessas igrejas, não há. Você vai encontrar de tudo, menos evangelho. Mas eles falam de Deus, e depois? Eles falam de Jesus, e depois? O joio é parecido com o trigo. É muito idêntico, não é fácil nós identificarmos. Então, nós precisamos de crescer neste entendimento, porque senão as pessoas ficam a pensar assim: bem, se aquilo ainda não caiu, cada vez está maior, cada vez tem mais igrejas, cada vez tem mais isto, tem mais aquilo, então é porque aquilo é de Deus. Bem, se formos a pensar assim, até, e aquilo que não é de Deus, que até hoje ainda não caiu. O diabo, por exemplo, ainda não caiu. Vai um dia ser preso para sempre, mas ele ainda não está preso. Ele ainda não está no inferno. E, no entanto, o diabo tem muito sucesso aí. A ver. Então, isto é muito importante, porque às vezes eu vejo, agora falando para o lado de alguns irmãos que são sinceros, ficam confusos quando percebem assim: mas se eles são tão grandes é porque Deus é com eles. Não tem nada a ver com isso. O ser grande não significa que Deus é com eles. Ou percebe? E é muito importante nós entendermos isto. Agora, também com isto não quer dizer que é algum mal ser grande. Quem for grande e é de Deus, glória a Deus. Quem é pequeno e é de Deus, glória a Deus. Mas também há pequenos que não são de Deus. Então há de tudo. Nós é que temos que ter os nossos sentidos apurados, afinados, sintonizados na palavra de Deus. O que é que Jesus diz? Isso é que é importante. Não é o que Gamaliel diz. O que Jesus diz é que é importante. Para nós entendermos e discernirmos e termos lucidez acerca do que, de facto, a verdadeira palavra de Deus diz. Amém? Então, Deus abençoe, até o próximo vídeo e força!